Nesse vídeo eu vou te contar um pouco da minha trajetória do meu processo de emagrecimento. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Rocha e eu sou nutricionista. Mas antes de ser nutricionista, eu já tenho uma grande história com a nutrição, uma grande história com o emagrecimento na minha vida. Em 2014, eu tinha 126 quilos, já estava cansado de bullying do colégio, né? Na época eu tinha 17 anos, né? Já estava cansado de bullying no colégio, esses anos todos, sempre fui uma criança obesa, sempre já tive ali uma pré-adolescência de obesidade. E no colégio não tem jeito, você sofre bullying, né? Principalmente antigamente, quando não se falava tanto sobre isso. Hoje em dia já se fala mais nas mídias, né? Então já tem um cuidado maior. Mas eu já estava incomodado, não só com bullying, mas também pela questão da própria obesidade, né? De você colocar uma roupa, e no meu caso eu não me sentia bem, uma calça que eu queria vestir não ficava legal, tinha vergonha de tirar foto. Então são vários fatores que me incomodavam em 2014, na época que de fato eu decidi emagrecer. E eu decidi de fato dar um basta, né? Então eu queria dar um basta, eu queria vestir uma roupa e me sentir bem, eu queria aparecer na foto e eu ficava me escondendo de fotos, eu não queria aparecer naquelas fotos de família, de aniversário, tanto que muita gente me fala, poxa Fernando, por que você só posta aquelas mesmas fotos de quando você era obeso? Bota uma foto diferente. E eu tenho dificuldade de encontrar, porque as únicas fotos que eu tenho são essas que eu sempre coloco. Eu tenho cerca de 7, 8 fotos da minha época de obesidade, e o resto eu perdi tudo, eu não tinha vergonha ali de aparecer na época que realmente eu estava no auge da obesidade, né? Então eu tinha 126 quilos e então eu me escondia das fotos. Então ali na pré-adolescência, entrando ali na fase da adolescência, então eu não queria, né? Eu tinha vergonha. Então eu não estava me sentindo bem. Então o principal motivo que eu decidi realmente dar um basta foi eu querer melhorar minha autoestima, sabe? De poder vestir uma roupa legal, de poder me sentir bem comigo mesmo. Tá? Então esse que foi o principal ponto que eu queria emagrecer. Então, em 2014, eu já fui atrás mesmo de iniciar uma academia, fui no médico, né? E o médico, aqueles médicos que não são tão gentis, vamos dizer assim, então já fui tirar um exame fazer um exame ali cardiológico para ver se eu estava apto a fazer atividade física. Como eu era sedentário, eu era obeso, tinha todo esse cuidado, né? Então de fazer os exames para poder iniciar uma atividade física. E o médico já me deu logo uma bronca, dizendo que, obeso desse jeito, com essa idade, você não vai chegar nem nos 40. Eu me lembro que foi bem forte o que ele falou, né, para um pré-adolescente ali de 17 anos. Mas assim, na época não me abalou tanto, porque eu já estava decidido de fato a querer mudar. Mas enfim, então em 2014 eu iniciei na academia, fui buscando também a questão da alimentação, e eu sempre falava, eu vou entrar na academia e vou começar uma dieta. Mas em 2014 não tinha tanta informação como hoje, né? Então eu comecei pesquisando de fato nos blogs de internet, em vídeos do YouTube, onde não tinha muitos profissionais dando orientações, era mais blogueiros, era mais a galera da maromba, né? Que dava algumas orientações do que eles faziam na alimentação deles, e eu fui seguindo um, fui seguindo outro, e no final acabou que naquela época não tinha uma orientação muito certeira, né? Então eu escutava um falando que tinha que cortar carboidrato, o outro falou que tinha que fazer uma dieta mais cetogênica, né? Então você ficava meio perdido, e aí eu queria aplicar de tudo, né? E no final não dava muito certo a questão da alimentação, tá? Então na época, como não tinha tanta informação, eu já fui achando que carboidrato engordava, que era o que falavam lá no vídeo, que eu li ali nos blogs da internet, e eu fui fazendo aquelas dietas super restritas, né? Então ali, comecei a atividade física, comecei uma dieta mais restrita, cortando pão. Eu me lembro que o meu café da manhã era batata doce e ovo cozido, e eu não comia a gema, eu achava que gema engordava, porque a gema tem a gordura, né? Eu achava que se eu comesse a gema, eu ia engordar. Então eu comia clara de ovo cozida com batata doce. Meu amigo, quando eu chegava na academia para fazer o treino, que eu tinha comido só isso, eu passava mal, ficava engoiando, a pressão caía, e não era fácil não. No começo foi muito na raça, porque a alimentação que eu fazia era extremamente restrita, muito restrita mesmo, né? E assim, turma, foram passando os tempos, né? Então chegou 2015, eu fui continuando no processo, perdi ali mais de 20 quilos nos primeiros 6 meses, né? Fui continuando. Porém, o que é que eu estava percebendo? Minha dieta estava muito restrita. Eu estava passando fome, eu estava cortando os alimentos que eu gostava, cortava o pão, cortava o arroz, achava que carboidratos eram alimentos vilões que iam me fazer engordar.
Só que ao mesmo tempo que eu fazia isso, no final de semana eu tinha uma compulsão muito grande. Uma compulsão alimentar. E essa compulsão, ela era gerada, pelo menos no meu caso, justamente pela restrição severa de alimentos que eu fazia. Então, como eu cortava o carboidrato da minha alimentação, no final de semana eu acabava chutando balde, né? Eu acabava me privando de alimentos que eu gostava, eu não comia pão, não comia arroz, não comia um chocolatinho, né? Não me dava prazer. Eu ia ali naquela raça de foco, força e fé, mas não estava fácil, não estava sustentável aquele processo. Tá? E assim eu fui levando até ali os 2017, nesse processo mais restrito. No final de semana eu chutava um pouco mais o balde, de segunda a sexta-feira eu tentava me controlar um pouco, mas acabava que eu ficava sempre enxugando o gelo e não saía muito do lugar. Em 2017 eu já tinha perdido mais de 50 quilos, mas estava um processo muito restritivo, eu não estava conseguindo manter, eu estava prestes a desistir do meu processo de emagrecimento e a engordar tudo de novo. E por que eu queria fazer isso? Porque eu não estava mais aguentando, já estava desde 2014 até 2017 com um processo super restrito, 3 anos ali, e eu não estava mais aguentando não poder comer um pão francês, não poder comer meu chocolate e principalmente não ter uma boa relação com a comida. Então eu chutava o balde no final de semana, tinha uma super compulsão no final de semana, comendo de forma exagerada. Então eu fazia tudo ali de segunda a sexta-feira, no final de semana eu chutava o balde e acabava que eu não saía do lugar, não conseguia ter mais resultados e também psicologicamente estava difícil de continuar. Até que então eu comecei de fato a estudar, eu já estava na faculdade de nutrição, já estava ali na metade do curso e eu comecei a estudar um pouco mais e fui entendendo que a gente não precisa fazer esse tipo de loucura para emagrecer, né? Eu já estava prestes a desistir, como eu falei para vocês, e quando eu entendi que de fato não existe isso de alimento vilão, de alimento mocinho, que qualquer alimento pode fazer parte do nosso emagrecimento, que o segredo está na quantidade total da dieta, ficou muito mais fácil, porque eu fui aplicando isso na minha dieta e fui vendo que realmente funciona, que a gente não precisa passar fome, que eu não preciso cortar o pão para emagrecer. Afinal, se minha dieta tem os alimentos que eu gosto na minha quantidade de emagrecimento, ela vai poder ter o pão, ela vai poder ter o chocolate, que eu irei emagrecer da mesma forma. O segredo está em não exagerar na quantidade, você saber realmente o quanto você pode comer em cada refeição, saber combinar os alimentos. Então, quando eu entendi de fato isso, ficou muito mais fácil, não só de continuar no processo, de ter resultados, mas também de conseguir manter a vida toda esse processo. O que me fez realmente manter o processo de emagrecimento até hoje, né, e não ter desistido, foi realmente eu ter entendido que eu não preciso fazer loucuras para emagrecer, que eu posso comer os alimentos que eu gosto, que eu posso comer meu pão, que eu posso no final de semana ir para uma festa, coisas que eu me privava antigamente. Então, antigamente, quando eu fazia dieta restrita, eu me privava de ir numa festa, de comer um docinho, de comer um salgadinho, de fazer uma refeição em família, de ir à noite numa pizzaria no final de semana. Eu me privava porque eu achava que eu ia engordar. Mas aí, de fato, eu aprendi que eu preciso melhorar a minha relação com a comida, que a comida ela faz parte de todos os momentos da vida, que também faz parte daqueles momentos sociáveis. E hoje, como é que eu faço? Eu vou no final de semana, eu saio com minha família, eu faço um almoço diferente, mas eu não exagero. Só em eu ter uma dieta que eu não me restrinjo durante a semana, fica muito mais fácil de não exagerar no final de semana. Quando você entende isso, fica muito mais tranquilo de você levar adiante o processo. E muitas vezes a compulsão no final de semana ela acontece por conta daquela privação que você faz de segunda a sexta-feira, cortando pão, cortando arroz, cortando as fontes de carboidrato, não comendo nada de doce quando você está com muita vontade. E quando chega sexta-feira, o sábado, o final de semana, você extrapola por conta disso. Então, o segredo, turma, é a gente focar no emagrecimento definitivo. E essa é a metodologia que eu faço com os meus pacientes, que eu utilizo hoje na minha rotina também. Porque tudo que eu ensino para vocês, eu faço para meus pacientes, mas eu também aplico na minha vida. Porque eu já passei por as dificuldades. Eu já entendi como é difícil você fazer várias dietas e não ter resultado, você se privar, você achar que não vai conseguir emagrecer, você ficar ali se privando, se matando para tentar perder 1 quilo e não conseguir, ou chutar o balde no final de semana e querer jogar tudo fora, jogar a toalha. Então, minha metodologia de emagrecimento definitivo é realmente você respeitar as suas vontades, aprender a melhorar a sua relação com a comida, realmente não se privar, mas ajustar os alimentos que você gosta, não fazer uma mudança radical, não ficar passando fome, aprender a utilizar os alimentos que você gosta ao seu favor, né? E outra, entender também que os alimentos fazem parte também da vida social, que você não pode se privar de sair com a família, você não pode se privar de comer aquele bolo que sua avó fez com tanto carinho para você, uma fatia, coisas que eu me privava e que muita gente que eu conheço faz isso ainda hoje para emagrecer. E isso não funciona.
tá? Porque você não vai conseguir manter, como eu já estava lá em 2017 pensando em desistir do processo. Então, o processo de emagrecimento definitivo é um processo que você tem que levar para a vida toda, onde realmente você consegue manter isso aí de forma tranquila. E é isso que eu ensino e que eu faço para os meus pacientes. E é pensando nisso, turma, que eu fiz esse vídeo para contar um pouco da minha trajetória, para você que está querendo emagrecer, para você que está cometendo os mesmos erros que eu fazia antigamente, passando fome, deixando de comer o que gosta, que já está pensando em desistir, né? E também para você que quer emagrecer, que quer ter uma melhor autoestima, mas que também não quer ficar passando fome, já cansou de fazer essas dietas da moda que não resolvem nada. É pensando nisso que eu vou fazer agora uma super jornada de emagrecimento. A partir das próximas semanas, eu irei fazer uma sequência de 4 vídeos com toda a metodologia do meu método de emagrecimento focado no emagrecimento definitivo, para ajudar você aí a não só iniciar o teu processo, mas também ir construindo de uma forma que você seja feliz no processo, que você consiga manter isso a vida toda, assim como eu mantive, tá? Então, vai ser uma jornada de 4 vídeos e no final a gente vai ter uma super live no dia 9 de novembro sobre os 3 principais pilares do emagrecimento definitivo, tá? Então será uma super live dia 9 de novembro, que será uma quarta-feira. A gente vai fazer uma super live para fechar essa jornada de emagrecimento. Então será uma super sequência de vídeo que você não pode perder, que eu quero lhe destravar realmente os conceitos de emagrecimento definitivo para sua vida, para você não ficar passando fome, para você não cair nos erros que eu cometi ao longo da minha jornada, tá bom? Então é isso aí. Se você realmente está determinado a emagrecer, não deixa de você se inscrever aqui, ligar o sininho para não perder os vídeos, clicar no gostei e comentar aqui a hashtag SimboraEmagrecer. Comenta aqui qual que é a sua meta de emagrecimento e coloca do lado a nossa hashtag SimboraEmagrecer, que é o nosso grito de guerra rumo ao emagrecimento definitivo. Tá bom, turma? Então é isso aí. Aguardo vocês ao longo das semanas aqui e vamos embora emagrecer.